Você já reparou como, em meio ao caos, existem pessoas que parecem não sentir medo? Enquanto todos correm, algumas caminham. Enquanto uns se escondem, outros avançam. O que acontece na mente de alguém que vive assim, entre o som dos tiros e o cheiro do perigo? Hoje a ciência tem respostas, mas elas são mais sombrias do que você imagina. Tudo começa dentro do cérebro, numa região chamada amígdala. Ela é como um alarme interno. Detecta ameaças e dispara o modo lutar ou fugir. Em uma situação normal, o córtex pré-frontal, a parte racional do cérebro, entra em cena e diz: calma, pense, há outras opções. Mas quando alguém cresce onde o perigo é constante, esse equilíbrio se perde. A amígdala começa a reagir o tempo todo e o córtex, cansado, aprende a se calar. A ciência chama isso de hiperativação límbica. O cérebro se acostuma ao medo, até que ele vire rotina. A pessoa deixa de reagir como cidadão e começa a reagir como sobrevivente. Com o tempo, algo muda profundamente. O medo deixa de paralisar e começa a dar poder. Toda vez que o indivíduo enfrenta o perigo e vence, o cérebro libera dopamina, o neurotransmissor da recompensa. É o mesmo que sentimos ao alcançar uma meta, mas em níveis muito mais intensos. A violência se torna viciante. O corpo treme, o coração acelera, o raciocínio some e por alguns segundos o mundo faz sentido. Não é sobre maldade, é sobre neuroquímica, sobre um cérebro que aprendeu a sobreviver pelo domínio e pela força. Mas existe um preço. Com o tempo, o cérebro começa a se proteger do próprio peso emocional. Regiões ligadas à empatia, como o córtex cingulado anterior e a ínsula, reduzem sua atividade. É como se o cérebro dissesse: se eu sentir demais, eu não aguento. O resultado é uma mente dessensibilizada. Ver sofrimento já não causa o mesmo impacto. A violência vira apenas mais um dia comum. E o que antes era medo, vira frieza. O que antes era culpa, vira silêncio. A neurociência mostra que o contexto social não é apenas influência, é programação neural. Quando a infância é marcada por gritos, desconfiança e sobrevivência, o cérebro entende que o mundo é hostil. Ele se adapta, constrói muros emocionais, desliga a empatia, liga o instinto. E quando esse indivíduo cresce, ele não vê leis, vê ameaças. Não vê pessoas, vê riscos. A vida se torna um campo de guerra invisível. A violência, então, deixa de ser escolha. Passa a ser linguagem. Por mais contraditório que pareça, muitos criminosos não se consideram maus. Eles apenas vivem em um sistema mental diferente. Um cérebro que aprendeu a funcionar sob pressão em um modo de defesa permanente. Alguns sentem remorso, outros não. Mas todos compartilham uma mesma raiz neurológica. Um cérebro moldado pelo medo e reforçado pela repetição. E enquanto a sociedade enxerga apenas o ato, a neurociência enxerga o processo, um sistema neural que tentou sobreviver e acabou se perdendo no caminho. No fim, entender a mente criminosa não é justificar, é decifrar, é olhar além do ato e enxergar o cérebro humano em sua forma mais crua, vulnerável, adaptável e, às vezes, perigosa, porque toda violência nasce de uma tentativa distorcida de proteção. E enquanto não compreendermos essa lógica, continuaremos tratando sintomas, sem jamais curar a causa. E talvez seja isso que mais assusta. A violência não está apenas neles. Ela é um espelho daquilo que o próprio cérebro humano é capaz de se tornar quando vive tempo demais no escuro. Se você gosta de entender o lado invisível do comportamento humano, inscreva-se, porque aqui nós não apenas observamos o mundo, nós decodificamos a mente.